Olá, galerinha do sétimo, buenos dias, como estão? Já vou desejando logo um abraço, um bom final de semana para todo mundo. E hoje a gente vem com uma aula de revisão, tá certo? Uma revisão e um pouco de introdução de um conteúdo novo, certo? Conteúdo novo entre partes, é só alguns pontos novos dentro do conteúdo que a gente já tinha estudado, tá certo? Então, como terá informações novas, o que eu quero que vocês façam? Também coloque essas informações no caderno, para não ter tanta dificuldade, tá certo? Lembrando que é assunto de prova, tá bom? É assunto de prova. Então, é importante que vocês acrescentem no caderno, tá certo? Então, vamos para a revisão, tá bom? Como eu disse a vocês, né, na nossa aula sobre os aspectos físicos, né, a descrição dos aspectos físicos de uma pessoa, a gente vai fazer uma pequena revisão e acrescentar algumas coisas hoje nesse conteúdo, tá certo? Então, eu vou revisar com vocês algumas coisas que a gente viu na nossa aula e acrescentar outras, tá bom? Então, primeiro, para apresentar as características, essa aula a gente vai aprender, né? A cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o formato ou tipo do cabelo, a altura e algumas características físicas, tá bom? Então, primeiro, a pele, tá? Como a gente viu, a pele é clara, morena ou negra, tá? Essas são as classificações da pele, da cor da pele, tá bom? Os olhos, com relação às cores, tá bom? Ou seja, el color. Castanhos, marrones, negros, verdes, azules ou grises. Grises, como eu já tinha falado para vocês, ele tanto pode ser a classificação que você usa para dizer que a pessoa tem um olho cinza ou ele tem um olho claro, tá certo? El pelo, ou seja, o cabelo, o formato do cabelo, tamanho, espessura, textura, tá? Largo, mediano, curto, liso, ondulado, calvo, tá bom? Aí a cor do cabelo, el color del pelo. Aí aqui a gente já vai para especificar a cor do cabelo de uma pessoa, ou então você vai fazer sua descrição mesmo. Negro, castanho ou marrom, rubio ou pelirrojo. Lembrando, tá bom? Lembrando, rubio em espanhol, ele caracteriza o cabelo loiro, tá? Cabelo loiro. E pelirrojo é o cabelo ruivo. Rojo, né? Rojo significa vermelho. Então, pelirrojo significa um cabelo num tom avermelhado, ou seja, ruivo, tá certo? Ó, aí aspectos ou aparência. É a classificação que a gente pode fazer de uma pessoa. Alto, mediano, bajo, delgado, flaco, fuerte, gordo ou débil, tá bom? Isso é a especificação da pessoa, a especificação física, quando a gente vai descrever a altura, o tipo do corpo, se é uma pessoa forte, se é uma pessoa magra, se é baixa, se é alta, tá certo? E algumas características de comportamento: hábil, adestrado ou treinado, bien apuesto, torpe ou tirado. Aqui é só algumas características físicas, tá certo? Como já havia colocado para vocês. E a gente descrevendo uma pessoa. Como é que a gente pode descrever uma pessoa? Quando a gente vai falar com a nossa mãe, né? Quando a gente vai descrever, uma pessoa pergunta: como é tu madre? Ou como é su madre? Tá certo? Aí você vai responder: é alta, morena e guapa. Ou seja, ela é alta, morena e bonita, tá bom? Guapa é uma descrição física que você está fazendo da sua mãe.
Já, se você, uma pessoa chega para você e pergunta, como são tus amigos? Ou como são sus amigos? Aí você vai responder, son muy amistosos, né? O que quer dizer amistosos, como eu já havia falado para vocês, são muito amigáveis, tá? Eles são muito amigáveis. Então você procura uma característica geral que descreve aquele conjunto de pessoas. Mesmo se a gente chegar e perguntar, como é tua família? A gente está perguntando de uma forma geral. Então, qual a possibilidade da sua resposta? São muito felizes, né? Ou então, são muito felizes, tá certo? E eu trouxe hoje para vocês alguns adjetivos de personalidade em espanhol. Só que primeiro, o que é adjetivo, né? Adjetivo, ele serve para modificar o substantivo, ou seja, acrescentar uma qualidade, né? Aquele, aquela palavra que está sendo dita, aquele sujeito, né? O substantivo. Então, aqui eu trouxe alguns adjetivos que são usados para descrever as personalidades de uma pessoa. Exemplo: aburrido, amable, carismático, confuso, egoísta, discreto, delicado, inconstante, introvertida, relajado, solitário, vago, inteligente, orgulhoso e vários outros, tá? Então, vários outros. Eu trouxe mais alguns adjetivos para vocês, que são adjetivos que servem para dar qualidade, certo? Dar qualidade ou classificar o substantivo, certo? Vamos mudar aquele exemplo. Como é se eu mudar colocar a pergunta no singular? Como és tu amigo? Né? Como és tu amigo? Ou seja, apenas uma pessoa. Como é que você pode escrever? Ele é bajo, blanco, tiene los ojos azules, né? Azules, el cabello ondulado, certo? El cabello ondulado ou el pelo ondulado. E ele é aburrido. O que é que eu estou querendo descrever do meu amigo? Ele é baixo, branco, tem os olhos azuis, o cabelo dele é cacheado e ele vive um pouco chateado ou tá certo? Ou seja, um adjetivo para descrever, para dar qualidade ao meu amigo, tá certo? Então, o que é que vocês devem fazer? Vocês devem também colocar no caderno de vocês todos esses adjetivos, tá certo? Semana que vem a gente vai precisar deles para uma atividade, tá? Hoje a gente não vai ter uma atividade específica sobre ele. O que vocês vão precisar fazer é revisar esse conteúdo, transcrever para o caderno de vocês todos esses adjetivos, certo? Tem alguma dúvida? Por exemplo, aqui só estão os adjetivos em espanhol. Eles não estão em português. Então, vocês procuram um dicionário, tá certo? Como vocês viram, certo? Como vocês viram, já é um assunto que a gente estudou. Os aspectos físicos. Como a gente descreveu aspectos físicos de uma pessoa ou então de nós mesmos, tá certo? De nós mesmos, de um grupo de pessoas, de uma forma mais coletiva, tá bom? Então, reforço. Como vocês viram que tem algumas coisas novas, escrevam essas coisas no caderno, coloquem a data, tá bom? Coloca a data de hoje, da atividade, porque fica menos dificuldade, certo? Fica menos dificuldade quando a gente faz uma correção e tudo. Hoje a gente não tem uma atividade, tá bom? Hoje a gente não vai ter uma atividade, mas, certo? Mas vocês vão ficar nesse compromisso de colocar o que tem de novo no conteúdo no caderno, revisar, tá bom? Fazer uma revisão, porque semana que vem a gente vai ter uma atividade sobre isso, tá bom? Vou explicar melhor na semana que vem
sobre esse assunto que a gente revisou hoje e sobre essas características novas que a gente apresentou, tá certo? Então, bom final de semana para todo mundo, um abraço e até a próxima semana. Tchau!